Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Feche teus olhos, fale com Deus. Peça para que o Senhor fale realmente com você agora. Querido Deus, cantamos louvores, adoramos a Ti, Senhor. Queremos agora ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, a mensagem que o Senhor tem para o meu coração, para o coração da Tua igreja nesta noite. Quero ser, ó Deus, apenas um canal através de quem o Teu Espírito Santo possa fluir e falar, meu Deus, com cada um de nós. Abra, Pai, o entendimento dos Teus filhos, nos dê compreensão da Tua palavra e, sobretudo, nos capacite a vivermos os Teus propósitos, em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que está no livro de Jó. Jó, capítulo 42, versículo de número 2. Jó 42, 2. Nós vamos ler na versão NVI. Se a tua Bíblia é NVI, amém. Se não é, acompanha aí a leitura conosco. Eu também vou ler aqui na projeção. Jó 42, 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Vamos ler juntos, todos em voz alta, este versículo? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você pode se assentar no nome do Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler diz que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos, ou em algumas versões, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, pode ser impedido. Amém, irmãos? Este é o nosso Deus, e por isso Ele é Deus, não só por isso, mas também por isso Ele é Deus. Se qualquer um dos teus planos, dos planos do Senhor, pudesse ser impedido, se qualquer um dos planos do Senhor pudesse ser frustrado, Ele deixaria de ser Deus. Ele é Deus porque ninguém pode impedir. Ele próprio declara, lemos isso no livro do profeta Isaías: agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Amém, igreja? Quando nós olhamos lá no livro do Apocalipse, nós vamos ver que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre, porque Ele é Deus. E nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você, e o tema da nossa mensagem de hoje é: cumpra em mim os teus propósitos. Senhor, cumpra na minha vida os teus planos, cumpra na minha vida os teus propósitos. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, os irmãos que estiveram conosco, os homens que estiveram conosco, no culto dos homens, no jantar dos homens, que tivemos agora a questão de alguns dias atrás, e naquela ocasião quem ministrou a palavra ao nosso coração foi o pastor Jonatas. Os irmãos que estiveram naquele culto vão se lembrar daquela mensagem, porque esta mensagem que Deus colocou no meu coração tem base naquilo que nós ouvimos lá, através do pastor Jonatas Samuel. Não é a mesma mensagem, é claro, não é a mesma pregação, mas os irmãos vão ver que esta mensagem, os irmãos que estiveram lá, é claro, vão ver que esta mensagem faz lembrança àquilo que nós ouvimos lá naquele jantar, naquele culto. E o Senhor vai falar conosco a respeito de três pontos na minha vida, na tua vida, para que Deus possa cumprir fielmente os teus propósitos em nós. E quando falo Deus cumprir fielmente os teus propósitos, significa cumprir os propósitos que Ele tem para a minha vida, o propósito que Ele tem para a minha vida, e o propósito que Ele tem através da minha vida. Então, Deus cumprir plenamente os seus propósitos em você, significa Deus fazer aquilo que Ele tem para você e aquilo que Deus tem para fazer para outras pessoas através de você. Amém, irmãos? Porque você pode ter certeza que, independente de qual seja o plano, independente de qual seja o propósito, Deus tem planos, Deus tem propósitos para realizar
para você, em você, e para realizar para outras pessoas através de você. Nunca será apenas para você. E é este o entendimento que nós precisamos ter, né? E é isto que nós vamos tratar aqui nesta noite, dentro desta mensagem. E eu posso lhe assegurar, sem medo de errar, que se você, meu querido irmão e irmã, se cada um de nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, né, assimilarmos isso, entendermos isso, e aplicarmos isso de fato na nossa vida, isto será uma revolução na nossa vida espiritual. Amém, igreja? Né? Porque certamente todos nós temos no coração o desejo, eu tenho este desejo, e penso que você não é diferente, né, de que o Senhor cumpra integralmente, cabalmente, tudo aquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. E o que nós vamos tratar, esses 3 pontos que eu quero estar tratando com os irmãos, nós vamos usar como referência a vida de um personagem bíblico, né, a vida de um juiz chamado Gideão. Gideão será o personagem que nós vamos usar dentro das Escrituras Sagradas para compartilharmos com os irmãos este ensinamento, né, desses 3 pontos fundamentais que Deus quer trabalhar para que Ele possa cumprir os seus planos nas nossas vidas e através das nossas vidas. Gideão foi um juiz, né, e antes de falarmos a respeito de Gideão, eu quero rapidamente aqui falar para os irmãos sobre o livro dos Juízes, onde está inserido esta história de Gideão. O livro dos Juízes é um livro que conta um período da história de Israel, um período de aproximadamente 300 anos. Ele começa com a morte de Josué, e ele vai até o início da monarquia, quando Saul é elevado à condição de rei, o primeiro rei de Israel. Então, este período entre a morte de Josué até o estabelecimento da monarquia em Israel é o chamado período dos juízes, período de mais ou menos 300 anos, e é dentro deste livro e dentro desse contexto que está a história de Gideão, que nós vamos analisar e nós vamos trabalhar com ela agora. Eu gostaria de estar lendo Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12. Versículo 11 do capítulo 6 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Veja bem, irmãos, quando nós falamos aqui a respeito do livro dos Juízes e desse período da história de Israel, de mais ou menos 300 anos, nós estamos falando de um período, e você pode constatar isso, se você conhece o livro dos Juízes, se você já leu, ou você pode ler o livro dos Juízes, você vai ver que este período na história de Israel foi um período de altos e baixos. Havia momentos, havia tempo, havia períodos em que Israel estava fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, estava obedecendo aos estatutos, aos mandamentos do Senhor, e por conta disso o Senhor os abençoava, e por conta disso o Senhor os prosperava, e por conta disso o Senhor os livrava das mãos dos seus inimigos. Quando Israel se desviava dos preceitos do Senhor, se desviava de servir com fidelidade ao seu Deus, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. E o povo era subjugado por seus inimigos durante um período, até que se arrependessem dos seus pecados, buscassem a Deus novamente. Então Deus levantava um juiz, libertava o seu povo, e durante a vida daquele juiz, o povo obedecia a Deus. De repente aquele juiz morria e o povo se desviava novamente da presença de Deus. E então a história desses 300 anos do povo de Israel é aquilo que já foi dito. Era um período
em que ora eles estavam lá em cima, louvando, adorando, servindo a Deus com sinceridade, com fidelidade, e ora eles estavam servindo a outros deuses, sendo derrotados, sendo oprimidos, né, nas mãos dos seus inimigos. E neste tempo que nós estamos aqui, capítulo de número 6 do livro de Juízes, se você pegar lá o primeiro versículo, você vai ver que ali começa dizendo, né, que os filhos de Israel fizeram aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ou seja, eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E a estratégia dos midianitas, inimigo de Israel, não era uma estratégia de guerra, de confronto, né, de massacrar o povo, de matar o povo, como eram, né, outros inimigos. Os filisteus, por exemplo, que eram inimigos também dos filhos de Israel, eles iam para a guerra, eles iam para a luta, eles iam para matar. Né? Não é o caso dos midianitas. A estratégia dos midianitas era o seguinte: eles deixavam Israel, né, entre aspas, em paz, para que Israel plantasse, para que Israel cultivasse a terra, mas quando chegava o momento da colheita, eles vinham em um número muito grande, invadiam a terra e saqueavam a colheita, roubavam a colheita, né, de maneira que o povo estava sofrendo. A nação caiu em miséria por conta disto. E a palavra de Deus, né, já lida, diz que isso durou por 7 anos. Eles saqueavam tudo, roubavam tudo, iam embora e não vinham mais, não perseguiam mais a nação de Israel. Aí eles plantavam de novo, cultivavam. Quando estava pronto para a próxima colheita, vinha outra vez os midianitas e agiam da mesma forma. E quando nós lemos no versículo de número 11 do capítulo 6, né, que Gideão, ele estava no lagar malhando o trigo. Nós conhecemos pela palavra de Deus e sabemos que o lagar não era um lugar para malhar o trigo. O lagar, ele era um lugar onde se pisava as uvas para se fazer o vinho, para fabricar o vinho. O trigo deveria ser malhado, trilhado na eira e não no lagar. Mas justamente pelo fato do lagar não ser um lugar comum, para se malhar o trigo, Gideão, procurando salvar alguma parte da colheita para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família, aquilo que ele pudesse salvar, ele estava num lugar incomum, que era no lagar, fazendo aquilo que ele deveria fazer. E aí a palavra de Deus, né, vai nos dizer, no versículo de número 12, vamos ver o que diz o verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A palavra de Deus vai nos dizer que o anjo do Senhor, e quando a Bíblia Sagrada fala a respeito do anjo do Senhor, e você observe isso, toda vez que você ler na Bíblia esta expressão, o anjo do Senhor, não está falando de um ser criado. Amém, irmãos? Não é um anjo criado por Deus. O anjo do Senhor, ele representa o próprio Deus, a manifestação do próprio Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do próprio Deus, né? É ele, Deus, o Senhor, se manifestando, né, de uma forma corpórea, visível para alguém. Por isso é tratado de o anjo do Senhor. Então isso significa dizer que era o próprio Senhor que estava ali debaixo do carvalho em Ofra, observando a Gideão que malhava o trigo no lagar. E aquilo que Deus viu na vida de Gideão agradou aos olhos do Senhor. Amém, igreja? Gideão estava fazendo uma coisa comum. Gideão estava fazendo uma coisa trivial, né, que era malhar o trigo. Ele estava num lugar incomum, mas o que ele estava fazendo era comum. Se colhia o trigo, tinha que malhar o trigo, tinha que trilhar, justamente para poder servir ali de alimento. Então, o que Gideão estava fazendo não era algo sobrenatural, espetacular, era algo comum. Era algo comum. O lugar, sim, era incomum, mas o que ele estava fazendo era comum. E o Senhor está observando. E o Senhor se agrada daquilo que ele vê em Gideão.
E aqui vem uma pergunta já para a minha reflexão e para a tua reflexão. Preste atenção. Aquilo que eu e você fazemos na nossa vida diária, aquilo que eu e você fazemos no nosso cotidiano, aquilo que nós fazemos de trivial no nosso dia a dia, aquilo que Deus tem visto em nós, tem agradado aos olhos do Senhor? Isso é uma pergunta que merece uma reflexão. Amém, igreja? Amém? Porque o Senhor não está observando a mim e a você apenas quando nós estamos aqui dentro do templo, nós estamos num culto adorando a Deus, ou nós estamos numa célula adorando a Deus, falando com Deus. Não. O Senhor está nos observando no nosso dia a dia. Aquilo que você faz lá no teu trabalho, ou a forma como você faz lá no teu trabalho, a forma como você se conduz lá no teu trabalho, diante dos seus superiores, ou diante dos teus subordinados, ou diante das pessoas que se relacionam com você, tem de fato agradado a Deus? Isso é importante. Amém? Porque Gideão estava fazendo algo comum, mas o Senhor estava observando. No meu dia a dia, no teu dia a dia, o Senhor está nos observando. Quando você pega a história de Davi, que foi ungido rei sobre Israel, o segundo rei de Israel foi Davi. Davi não chegou ao trono de Israel por acaso. A palavra de Deus, ela nos permite entender que Deus, o Senhor, observava Davi quando ele estava fazendo algo trivial, que era ser pastor, cuidar do rebanho das ovelhas do seu pai. Aliás, inclusive, uma função considerada pequena, baixa, não era um cargo de excelência ser pastor de ovelhas, ao contrário disso. Mas era justamente naquele trabalho simples, que Davi fazia, cuidando do rebanho de ovelhas de seu pai, que foi ali que ele teve a oportunidade, com certeza, de ser observado por Deus, do cuidado que ele tinha para com as ovelhas, da proteção que ele oferecia às ovelhas, quando, por ocasião do ataque daqueles animais, do urso, do leão, Davi se posiciona, defende o rebanho. E mais lá na frente, o Senhor fala com o profeta Samuel e diz: toma o vaso do azeite e desça à casa de Jessé o belemita, porque um dos seus filhos eu tenho provido como rei sobre Israel. Amém, igreja? Preste atenção, porque Deus está falando isso com você. Se você deseja alcançar lugares altos, seja fiel naquilo que Deus já colocou na tua mão. Amém? Seja fiel naquilo que Deus colocou na tua mão. Faça com excelência aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, aonde você estiver. Aonde você estiver, não importa o quão importante seja o cargo, a função que você esteja ocupando, ou o quão insignificante aos olhos dos homens possa ser aquilo que você está fazendo. Aos olhos de Deus, eu e você somos observados todos os dias. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Porquanto Gideão estava malhando trigo, Deus viu ali o cuidado daquele homem, a preocupação daquele homem em prover recursos para a sua família. Não foi alguém que simplesmente se entregou às mãos do inimigo, mas procurou defender aquilo que lhe pertencia, aquilo que Deus havia dado. Deus se agrada de Gideão. E então Deus começa a falar com Gideão. Vamos ler o versículo de número 14 do capítulo 6. Então o Senhor olhou para ele e disse, veja bem, irmãos, que coisa interessante. Nós lemos agora há pouco que o anjo do Senhor estava debaixo do carvalho, o anjo do Senhor falou com Gideão, mas aqui o próprio texto diz, e o Senhor
o Senhor olhou para ele e disse. Fica aí mais uma vez, provado que aquele que estava ali debaixo do carvalho não era um ser criado por Deus, mas era o próprio Deus presente e falando agora com Gideão. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Nós vamos ainda prosseguir a leitura dos versículos 17 ao 21. E ele lhe disse, aqui agora é Gideão falando com o Senhor, E ele lhe disse, se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente, ou a minha oferta, e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos em uma efa de farinha, a carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, sobre esta pedra, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Irmãos, preste atenção, para trazer à memória, o tema da nossa mensagem é, cumpra em mim os teus propósitos. Amém, irmãos? Cumpra em mim, Senhor, os teus planos. Cumpra em mim os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Falamos que nós vamos tratar aqui a respeito de 3 pontos para que Deus possa cumprir os seus propósitos em nós. Vou ao primeiro ponto, gostaria que você prestasse atenção nisso. Qual é o primeiro ponto que Deus quer tratar para que os seus planos, os seus propósitos sejam plenamente cumpridos nas nossas vidas? Preste atenção. Primeiro ponto. Deus quer tratar com você. Deus quer se relacionar com você. Aqui, conforme o texto lido, não tinha mais ninguém. Era Deus e Gideão. Você não precisa da sua esposa, não precisa do seu marido, não precisa do seu filho, não precisa nem mesmo do pastor para ter relacionamento com Deus. Então, o primeiro ponto para que Deus possa cumprir os seus planos, seus propósitos na nossa vida, é um relacionamento nosso, íntimo, pessoal, com o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Com quem é que está? Quais são os personagens do texto que nós acabamos de ler? Era Deus e Gideão. Amém? Gideão e Deus. Não tinha mais ninguém ali. Deus estava tratando com Gideão. Deus estava se relacionando com Gideão. Gideão estava falando com Deus. Gideão estava se relacionando com Deus. Ali não tinha esposa, ali não tinha filhos, ali não tinha o pai, não tinha mãe, não tinha mais ninguém. Este é o primeiro ponto para que você seja abençoado em todos os planos e propósitos que Deus tem para a tua vida. Um relacionamento seu com Deus, que não depende de absolutamente ninguém, senão de você. Amém? Amém, irmãos? Há pessoas que às vezes dizem o seguinte, poxa, pastor, na minha casa é difícil, servir a Deus, só eu que estou lá servindo a Deus, é uma luta. E eu entendo, e eu compreendo, é verdade. Seria muito mais fácil, de repente, se todas as pessoas da casa estivessem ali alinhados no mesmo pensamento, no mesmo propósito, servindo a Deus, seria muito mais fácil. Mas o fato de repente, não ser assim, não te impede de ter um relacionamento pessoal com Deus. Amém, irmãos? Não te impede e nem mesmo te isenta. Viu? Não vai pensar, qualquer um de nós, você que está conosco através da nossa live, não vai pensar que pelo fato de que de repente alguém tenha maiores dificuldades para servir a Deus, pelo fato de não ter a família de repente alinhada, no mesmo espírito, que isso te isenta, de que você tenha um relacionamento seu com Deus. Não, isso não é motivo. Isso não pode servir de justificativa diante de Deus.
Porque, de alguma forma, né, de alguma maneira, mesmo que seja num ambiente hostil à tua fé, ainda assim você tem tempo, condições e espaço para ter o teu relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Este é o primeiro ponto. E não apenas é o primeiro ponto, mas é a base. É a partir daqui que tudo o mais vai se desenvolver na nossa vida, como foi na vida de Gideão. É a partir deste relacionamento pessoal com Deus. Não adianta buscar e esperar, né, progresso na vida espiritual, progresso em outras áreas da vida com a bênção de Deus, se não tiver como fundamento, se não tiver como base uma vida de relacionamento com Deus. Viu? E relacionamento com Deus, volto a dizer, não é apenas esse tempo em que nós estamos aqui dentro da igreja, não. Viu? E vou falar mais também, né? O nosso relacionamento e a nossa vida com Deus não se restringe àquele tempo e espaço em que nós estamos ali, de repente, em oração, em consagração, mas o nosso relacionamento com Deus é no nosso dia a dia, conforme já foi dito aqui. Os olhos do Senhor estão nos observando. Amém, igreja? Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, aqui nós vemos, né, Gideão e Deus. Não tinha mais ninguém. Era Gideão fazendo aquilo que era um trabalho normal, e Deus observa, e Deus se agrada, e Deus vem, e Deus fala, e Deus se apresenta. Né? Gideão oferece ali uma oferta ao Senhor, o Senhor recebe aquela oferta, né? Faz com que fogo saia da pedra, da rocha, e consome aquela oferta, que Gideão entendeu que o Senhor iria comer daquilo, e Deus até poderia ter feito, Ele é Deus, Ele faz da forma como Ele quer, mas assim aprouve, né? Ele demonstrar que realmente era Deus que estava ali falando, e faz com que aquela oferta seja consumida através do fogo, e o texto termina dizendo que o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, desaparece então diante dos olhos de Gideão. Aqui nós vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto é que Deus quer se relacionar diretamente com você, com cada um de nós. O segundo ponto está em Juízes capítulo 6, versículos 25 ao 27, que eu quero ler com você. Juízes 6, 25 diz assim: E conheceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Segundo ponto que Deus quer tratar, né? Deus quer te usar para mudar a tua casa. É a partir de você que o altar a Baal será destruído e o verdadeiro culto a Deus será estabelecido. Amém, irmãos? É através de você, como foi através de Gideão. A casa de Gideão era uma casa idólatra. O pai de Gideão era idólatra. O texto sagrado é claro em nos afirmar isso. Mas Gideão temia a Deus, Gideão tinha comunhão com Deus, Gideão tinha contato com Deus. E foi a partir de Gideão que Deus mudou e Deus transformou a sua casa. E é através de você, meu querido irmão e irmã, ainda que de repente, conforme já dito, você seja o único na tua casa a servir ao Senhor, é através de você que Deus quer derribar os altares a Baal que porventura possa existir. Amém? E é através de você, através de cada um de nós, que Deus quer estabelecer o verdadeiro culto
ao Senhor dentro do seu lar, na sua casa, no seio da sua família. Não fique preocupado de você ser a única pessoa dentro da tua casa em servir a Deus. Tão somente se proponha a ser fiel ao Senhor. Tão somente se proponha a ter comunhão com Deus. Tão somente se proponha a fazer a vontade de Deus. E o próprio Espírito de Deus vai te usar para transformar o teu lar, para transformar a tua família, porquanto isto é promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém, igreja? Isso é importante. Agora você percebe que é um processo. Deus não poderia transformar a casa de Gideão. Deus não poderia converter o coração do pai de Gideão. Deus não poderia converter o coração da mãe de Gideão, dos seus irmãos, da sua família, sem que antes Deus realmente tivesse uma comunhão com Gideão. Sem que Gideão tivesse de fato uma intimidade com Deus. É um processo. Eu disse aqui, o primeiro ponto é onde Deus quer tratar com você, é a base, é o fundamento. Se não existir esse fundamento, não tem sequência, não dá para prosseguir. Mas uma vez que o fundamento foi estabelecido, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, que tem comunhão com Deus, você pode ter certeza que todos os propósitos que Deus tem para realizar na tua vida e através da tua vida não serão frustrados. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém, irmãos? Esse é o segundo ponto muito importante. Você percebe aqui que o plano do Senhor, conforme já foi dito, ele é abrangente. O plano do Senhor não é só para mim. O plano do Senhor não é só para você. O plano de Deus não era só para a vida de Gideão. Gideão poderia ter dito ou pensado: eu já tenho comunhão com Deus, apesar de todas as lutas, de todos os sacrifícios, eu tenho comunhão com Deus. Mas Deus queria mais para a vida de Gideão, como Deus quer mais também para mim e para a tua vida. Amém? Se você se acomodar no sentido de dizer: eu já tive um encontro com Deus, eu sou salvo, a responsabilidade é pessoal, é particular, você está desalinhado com a vontade de Deus. Se alguém pensar assim, está desalinhado com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é salvar você e a tua casa. Josué, lá no passado, quando ele chamou os filhos de Israel, que já buscavam caminhos alternativos, desviando-se da presença de Deus, Josué lhes dá uma condição: vocês precisam escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus não abre mão da salvação da sua casa. Amém? Não abre mão. Você pode até lutar, conforme nós louvamos aqui agora. Você pode até batalhar, mas você não vai abrir mão disso. Você vai colocar os teus joelhos no chão, você vai falar com Deus, você vai orar a Deus, você vai santificar a sua vida, não por você, porque você já tem certeza e convicção da tua vida com Deus, da tua salvação. Você vai lutar pela tua família, pela tua casa. Assim nós estamos alinhados com os planos de Deus. Assim nós estamos alinhados com o propósito de Deus. Amém, irmãos? Mas nós vamos para o terceiro e último ponto, que eu disse aqui, para que Deus possa cumprir fielmente o seu propósito na nossa vida. Se nós subirmos um degrau do primeiro ponto para o segundo, que é a minha salvação e a salvação da minha casa, e também pararmos aí, ainda assim nós não estamos plenamente alinhados com o plano de Deus. Deus quer mais. Por isso eu disse há pouco ao início da mensagem, que Deus quer fazer em nós, Deus quer fazer por nós, mas Deus quer fazer também através de nós. Outras vidas, outras pessoas, outras famílias também precisam ser alcançadas, precisam ser atingidas dentro daquilo que é o propósito de Deus, através das nossas vidas. Eu quero ler com você agora o versículo 14 do capítulo 6, nós já lemos este versículo, mas vamos lê-lo novamente.
Aqui o Senhor diz então para Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Não é livrará apenas a sua vida, não é livrará apenas a sua casa, mas livrará a Israel. Então o plano de Deus para a vida de Gideão e o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é muito mais abrangente do que a nossa salvação pessoal. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é muito mais abrangente do que a salvação apenas da nossa casa. O que para nós já seria uma maravilha. Amém, igreja? Mas nós estamos falando dos nossos planos. Quando nós lemos o versículo de número 2 do capítulo 42 do livro de Jó, nós lemos ali: Senhor, bem sabemos que tudo podes e que nenhum dos teus planos. Então não é o meu plano, não é o teu plano. De repente, pelo nosso plano, nós já estaríamos plenamente satisfeitos com a salvação da nossa família. Mas nós não estamos aqui para realizarmos os nossos planos. Nós estamos aqui para realizarmos os planos de Deus, o projeto de Deus. E o projeto de Deus para Gideão era muito mais abrangente do que simplesmente salvar a ele próprio ou a sua casa. A palavra de Deus diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel. Tem muito mais pessoas que eu quero salvar. Tem muito mais pessoas que eu quero tirar de sob o jugo do inimigo do que simplesmente você e a tua casa. Tem a nação, tem Israel que eu quero salvar. Vai nesta tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Deus quer que você cumpra plenamente o teu ministério. Amém, irmãos? Deus quer que eu e você cumpramos fielmente o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Agora preste atenção. Entenda ministério não apenas como cargo ou título, mas sim o trabalho que Ele, Deus, o Senhor, designou para você dentro do seu reino. Deus quer que cada um de nós cumpramos fielmente o nosso ministério. De repente alguém poderia dizer: pastor, mas eu não tenho nenhum ministério, eu não sou pastor, eu não sou obreiro da igreja, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Queridos irmãos, existe uma falta de ensinamento, e portanto, por esta falta de ensinamento, existe uma falta de compreensão da palavra ministério ou da palavra ministro. Principalmente aqui no nosso país, e em qualquer outro país também, imagino, alguém que ocupa um cargo de ministro, é o cara do cara. Aliás, aqui no Brasil nós temos, nós temos ministro aqui que é o cara do cara. Porque não entende, na verdade, qual é a definição da palavra ministro. Não entende qual é a definição de ministério. Ministério é serviço. Amém, irmãos? Ministério é serviço, ministério não é cargo. Ministério não é título. Ministério é trabalho. Ministério é serviço. Portanto, um ministro, seja ele qual for, o ministro da Justiça, o ministro do governo, o ministro eclesiástico, ele é um servidor. Ele é um trabalhador. Infelizmente, conforme o pastor já disse, por falta até de ensinamento, algumas pessoas, ele é ministro, maravilha, então ele está aqui para servir. Amém, irmãos? Eu sou um ministro. Você, meu querido irmão e irmã, é um ministro, uma ministra do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando se fez homem, deixou a sua glória e veio habitar entre nós, ele veio como um ministro. Ele veio como um servidor. Amém? Ele veio como um servidor, ele próprio diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir.
Existe um ministério, existe um trabalho que Deus tem colocado na mão de cada um de nós, independente se você tem título, independente se você tem cargo, independente se você ocupa uma posição, Deus tem um trabalho que precisa ser realizado através de você, em prol do reino de Deus, seja ele qual for. E digo mais para os irmãos, sem medo de errar, diante dos olhos do nosso Deus não existe distinção, né? Porque o meu trabalho, sirvo ao Senhor como ministro na pregação do Evangelho, é mais importante do que aquele que serve ao Senhor. Vamos pensar, de repente, no ministério de cuidar da igreja, de limpar da igreja. Não, não. Diante dos olhos de Deus, aos olhos de Deus, não existe nenhum trabalho inferior ou superior. Não existe nenhum ministro de Deus, nenhum servidor da obra de Deus, superior ou inferior. Todos nós somos iguais. Nós aprendemos isso pela palavra, que a igreja é comparada como um corpo. Se nós pensarmos no corpo humano, o corpo humano é composto de muitos membros e muitos órgãos. E cada membro e cada órgão tem a sua função. E todos cooperam para o bem do corpo indistintamente. Amém, irmãos? Amém. Então, isto que é ser ministro do Senhor, isso que é exercer o ministério do Senhor, independente do que é que você faça, independente se você tem um microfone na mão ou não. Quantos serviços, quantas obras podem ser feitas, quantos ministérios existem dentro do reino de Deus, muitos dos quais, queridos irmãos, as pessoas nem são vistas, nem são notadas, nem são reconhecidas. Fazem isso dentro de um plano de Deus e de um propósito de Deus para o bem do reino de Deus. Entendem aquilo como ministério e, de fato, é um ministério. Eu quero dar um exemplo para os irmãos do que eu estou falando agora, para tentar fazer com que cada um compreenda realmente aquilo que Deus está tratando. A questão de algum tempo atrás, aqui na nossa igreja, antes da pandemia, talvez 2019, 2018, não me lembro ao certo, provavelmente 2019, numa das nossas festas do tabernáculo, veio um casal aqui em nossa igreja, convidado por um irmão, uma pessoa da igreja, participou conosco aqui de alguns cultos, 2 cultos na festa dos tabernáculos, um casal. A mulher, ela era natural de Botucatu, foi embora de Botucatu, casou-se com uma pessoa e, na ocasião, não sei se continua, mas na ocasião estava morando em São Luís, no Maranhão. E este casal esteve aqui conosco, e essa irmã, essa mulher, uma mulher de Deus, um casal de Deus, pegou o meu contato e foram embora. Alguns dias depois, eu recebi uma mensagem dela. E naquela mensagem ela dizia o seguinte: pastor, Deus me colocou para ajudar pastores. Deus me colocou para ajudar igrejas. O que é que o pastor está precisando? O que é que a tua igreja está precisando? Veja bem, irmãos, aquela irmã entendeu isto como um ministério. Deus me colocou para ajudar igrejas. Deus me colocou para ajudar pastores. O que é que o pastor, o que é que a igreja está precisando? Eu até me surpreendi com aquela mensagem daquela irmã, daquela mulher. Veio aqui 2 ou 3 cultos durante a festa dos tabernáculos. E na ocasião eu disse para ela o seguinte, falei, irmã, eu, graças a Deus, não estou precisando de nada, a igreja não está precisando de nada, mas eu tenho alguém que, de repente, a irmã pode ajudar, caso, de fato, a irmã queira. Se você quiser, eu posso passar o contato dele. E ela disse, sim, pastor, passa porque Deus me colocou para fazer isso. Eu estou passando isso aqui para os irmãos, para que você entenda o que é ministério. Amém? Ministério não é só ser pregador da palavra.
Ministério é fazer aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. E quando eu disse a ela, eu falei, olha, eu tenho alguém que de repente, né, se a irmã quiser, eu passo o seu contato. E ela falou, não, passa porque eu quero fazer alguma coisa. E eu passei o contato do pastor Domingos, né, que tem o trabalho Amanguana, lá em Moçambique, que todos os irmãos conhecem, e que, portanto, eu estou falando de uma pessoa conhecida, amém, irmãos? Estou falando de uma pessoa do nosso meio, né, que você pode constatar a veracidade daquilo que o pastor está falando, né, não estou falando de uma pessoa que está do outro lado do mundo, que você não pode ter acesso para saber se o que o pastor está falando é verdade ou não. Passei para ela o contato do pastor Domingos. Né? O pastor Domingos tem uma obra lá em Moçambique, que de repente, eu não sei o que ela queria fazer, mas pode ajudar. E eu passado alguns dias, algum tempo, eu tive contato com o pastor Domingos e perguntei para ele, falei, escuta, pessoa assim, assim, ele falou, não. Entrou em contato e nos mandou, de fato, uma oferta generosa. Amém, irmãos? Não sei exatamente qual o valor dessa oferta generosa, não perguntei, não preciso saber a respeito disso, mas o que eu estou tentando passar para você é que aquela irmã, ela entendeu que o ministério dela, dentro das condições que Deus lhe deu, é ajudar o reino de Deus, ajudar a igreja. Amém, irmãos? Esse é um ministério. Eu conheço pessoas, você conhece pessoas também, né, que de repente enfrentam aí 5, 6 anos, né, numa faculdade de medicina ou mais, se forma um médico, uma médica, se engaja num trabalho missionário e vai servir o reino de Deus em outra parte do mundo, de forma voluntária, porque entendeu que aquele é o ministério que Deus colocou na mão dela. Uma enfermagem, um professor, enfim, alguma coisa dessa natureza. O que eu estou aqui passando para você, meu querido irmão e irmã, é que Deus tem uma obra a ser realizada, Deus tem um ministério na tua mão, na tua vida. Basta apenas que você saiba, que você entenda e que você, de fato, faça aquilo que Deus tem para você dentro do reino de Deus, não importa o que seja. Não importa o que seja, desde que seja realmente o propósito de Deus. E era o que Deus tinha para Gideão. Gideão, não é só você, não é só a sua casa, mas eu tenho uma nação, né, para ser resgatada, para ser livre, para ser guardada das mãos dos seus inimigos. E Gideão entendeu isso. Né? Gideão entendeu plenamente o que é que Deus tinha para ele. E você que conhece a palavra de Deus, você que conhece o livro dos Juízes, você conhece a história de Gideão, vai saber que Gideão, então, né, apregoou ali, e a palavra de Deus diz que muitos homens se juntaram a Gideão, porque agora eles tinham que livrar Israel das mãos dos midianitas. Quando Gideão se apresenta diante de Deus, com aqueles homens que ele havia arrebanhado, Deus olha e diz para Gideão o seguinte, Gideão, é muita gente. É muita gente. Diga aí para que os medrosos, os covardes, aqueles que têm medo da batalha, vá embora. Não é? É muita gente. A palavra de Deus diz que vai embora 22 mil. Apenas 10 mil permanecem. E aí então, queridos irmãos, né, eu fico imaginando, né, o pensamento de Gideão, a cabeça de Gideão, porque todos nós entendemos, né, que quando nós temos algo para realizar, quando nós temos um projeto a ser realizado, quanto maior for o recurso, mais fácil será a execução do projeto. Amém? Se você precisa fazer algo e você tem condições financeiras, você tem um bom recurso financeiro para aquilo, isso é maravilhoso, não é? Dependendo do teu projeto, se você precisa de recursos materiais e você tem, né, aquele recurso, né, em quantidade, se torna mais fácil. De repente, dependendo do projeto, se você precisa de pessoas e você tem um grande número de pessoas, então a execução daquele plano, daquele projeto, né, se torna mais fácil, e isso é fato.
No entanto, quando nós olhamos aqui para o texto sagrado, né, e Deus coloca diante de Gideão um desafio, né, Deus dá uma obra, um ministério para Gideão, que é livrar Israel das mãos dos midianitas, e Gideão apresenta diante do Senhor aquilo que ele tem. Ao invés do Senhor acrescentar recursos para Gideão, dá-nos a entender, parece que o Senhor começa a cortar recursos. De 32 veio para 10 mil, 22 foi embora. Poxa, Senhor, mas só 10 mil? Não, 10 mil ainda é muita gente. Precisa cortar mais. E você que conhece a história sabe que no final ficaram quantos? 300. 300. Como é que você vai se empreender num desafio desse, num trabalho desse, num ministério desse, saindo de 32 mil para apenas 300? Esse é o recurso agora que está nas mãos de Gideão. Será que isso é verdade? Não. Por quê, irmãos? Nós vamos entender. Juízes capítulo 6, versículo de número 34, nós já estamos encerrando. Aqui o texto sagrado está dizendo para nós o seguinte: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Em outras versões diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O recurso que Gideão precisava para exercer o seu ministério não eram os 32 mil, não eram os 10 mil. O recurso que Gideão precisava era o Espírito do Senhor, a presença do Senhor, o revestimento do Senhor. Então Deus não tirou de Gideão nenhum recurso, porque o recurso era a sua presença. Meu querido irmão e irmã, preste atenção. O ministério que Deus tem para a minha vida, o ministério que Deus tem para a tua vida, o recurso não é financeiro, o recurso não é material, o recurso não é humano. O recurso que Deus tem para o teu ministério é a presença dEle na sua vida. É o revestimento do seu Espírito Santo na tua vida. Este é o recurso. Amém, irmãos? Este é o recurso. Os demais recursos o Senhor proverá. Não faltará, em absoluto, no tempo de Deus, da forma de Deus, na hora de Deus, da maneira de Deus. Por quê? Porque o recurso não é financeiro, o recurso não é material, o recurso não é humano. Mas Deus vai usar? Sim, se Deus vai usar e Deus quer usar, Deus vai usar na hora certa, no momento certo, da forma certa, como Deus usou aqueles 300. E eu pergunto para você, e se não tivesse nem os 300, será que Deus não poderia agir? Certamente que sim. Por quê? Porque eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus venceria aquela batalha, com Gideão à frente dos seus inimigos, os midianitas, com 32 mil, que era o número inicial. Deus venceria aquela batalha com 10 mil, que foi o que remanesceu, que permaneceu. Deus poderia ter vencido, como de fato venceu, com os 300, e Deus, a bem da verdade, não precisava nem dos 300. Gideão não precisava, porque o recurso era a presença do Senhor, era o Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Eu estou lhe passando isso, não é para dizer que nós não dependemos das pessoas, que nós não precisamos das pessoas. Eu estou dizendo isso para dizer que a nossa segurança está no Senhor, nosso Deus. Não está nas mãos do homem. Deus vai usar pessoas? Deus vai usar pessoas. Deus não usou essa querida irmã lá do Maranhão para abençoar o ministério, o trabalho ali do pastor Domingos? Sim. Mas e esse recurso que essa irmã dispôs? Certamente Deus a tem abençoado de tal forma, e ela entendeu que aquilo que ela tem nas suas mãos e que Deus tem colocado, não é apenas para ela e para a sua casa, mas para alcançar outros também. Isso é maravilhoso, irmãos, esse é Deus. Esse é Deus, e essa está a nossa segurança. Mas, relembrando, a base está na nossa comunhão com Deus. Primeiro a nossa comunhão, e depois Deus vai estabelecendo segundo a sua vontade. Então,
É possível, o texto sagrado não fala a respeito disso, né? É uma conjectura minha. É possível que Gideão tenha ficado preocupado, Senhor, mas apenas 300, mas na verdade o recurso que Gideão precisava era a presença do Senhor. E a presença do Senhor, o Espírito do Senhor era com eles. Os irmãos que estão conosco aqui há alguns anos, né? Faz 27 anos que nós estamos aqui, e nós temos irmãos aqui praticamente desde o começo, desde o início da nossa caminhada aqui em Botucatu. E mesmo você que não começou lá atrás conosco, mas que tem acompanhado, né, a nossa trajetória, irmãos, preste atenção. Esse lugar que nós estamos aqui, este templo, este prédio que nós temos aqui, quando nós pensamos lá atrás, nós não tínhamos nenhuma condição financeira para isso, nós não tínhamos nenhum recurso para isso. Nós não tínhamos, irmãos, e quem acompanhou, quem caminhou conosco, sabe bem daquilo que o pastor está falando. E, no entanto, nós estamos aqui. Amém, irmãos? E a pergunta é, faltou recurso? Não. Por que não faltou? Porque o nosso recurso é a presença do Senhor. A providência, ela é divina. É Deus. É Deus. E os irmãos todos sabem disso. E eu falo isso com muita alegria, irmãos. Não com arrogância, mas com alegria. Eu falo que esta obra foi feita sem dar dor de cabeça para ninguém. Nunca atrasamos um compromisso, nunca deixamos de pagar uma conta, né? Ninguém teve dificuldade, nem dos que venderam, nem dos que prestaram serviço para receber aquilo que lhes eram de direito. Ninguém teve nenhum tipo de dor de cabeça. Fizemos o que fizemos aqui neste tempo aí, sem escandalizarmos o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a nossa providência é o Senhor. No tempo certo, através dos irmãos, da forma como Deus nos deu a direção, o trabalho do Senhor foi sendo feito. Por quê? Porque teve alguém que bancou? Não. Quem bancou foi o Senhor. Ele é o provedor. E eu estou falando isso, irmãos, apenas como exemplo, para dizer mais uma vez para você, que aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, Ele é a provisão. Não fique preocupado, Senhor, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou chegar? E os recursos? De repente pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer até o que aconteceu com Gideão. Você está empenhado num projeto que você sabe que é de Deus, um propósito de Deus, e de repente parece que ao invés dos recursos aumentarem, começa a cair, começa a diminuir. Mas se Deus está no controle, se Deus está no negócio, fique despreocupado, porque Deus vai cumprir o seu plano e o seu propósito. Reforçando aqui, para nós encerrarmos o tema da nossa mensagem: cumpra em mim os teus propósitos. E eu finalizo, irmãos, lendo com você um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, também na versão NVI, Provérbios 19, 21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos ler juntos esse versículo? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Alinhe os teus planos ao propósito de Deus. Você tem planos? Alinha com o Senhor. Senhor, é realmente isso que o Senhor quer? Quando os nossos planos estiverem alinhados com os propósitos de Deus, tenha certeza, meu querido irmão e irmã, que você será um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão plenamente realizado, plenamente feliz naquilo que você estiver fazendo. Independente do que você estiver fazendo, aquilo vai trazer satisfação para você. Amém, igreja? Vai trazer alegria para você. Por quê? Porque os teus planos estão alinhados com os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. Então tenha no teu coração, Deus quer fazer por você e através de você. Deus quer tratar com você, Deus quer te usar para mudar a tua casa, estabelecer o altar de Deus dentro da tua família, e Deus quer que você cumpra plenamente o teu ministério
aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer, porque Ele é o recurso, a provisão para a tua vida. Alinhe os teus planos aos propósitos de Deus e serás vitorioso em todas as áreas da sua vida e plenamente satisfeito, plenamente feliz. Meu querido irmão e irmã, não existe nada mais gostoso, e você já tem experimentado disto, certamente, eu tenho experimentado disto, não existe nada mais gostoso, mais precioso do que você se sentir feliz e realizado com aquilo que você está fazendo. Amém, irmãos? Não se trata de ganho financeiro, não se trata de qualquer outra coisa, se trata de satisfação pessoal. É uma coisa aqui dentro. Amém, irmãos? É uma coisa aqui dentro. E é isso que Deus quer fazer. E é isso que Deus tem feito e Deus vai continuar fazendo na vida de todos nós. Se esta palavra falou ao teu coração, aplaude e glorifique o Senhor.